Noutro setor, mais de 500 hotéis e restaurantes não conseguiram pagar salários no mês passado. É a conclusão de um inquérito da Associação de Hotelaria e Restauração a que 2.000 empresas responderam. A Aresp diz que cerca de metade vão mesmo avançar para a suspensão temporária dos contratos de trabalho. A entidade critica as linhas de crédito anunciadas para o setor. Diz que não chegam e pede medidas urgentes e eficazes. E precisamente para falarmos sobre isso, é convidada desta edição da noite a secretária-geral da Aresp, Ana Jacinto, que se junta agora em direto a esta edição via Skype. Muito boa noite. O Governo decidiu hoje, foi a notícia que demos ainda há pouco, decidiu hoje alterar o regime de apoio a trabalhadores independentes para incluir sócios-gerentes que não tenham trabalhadores por conta de outra e que tenham faturação até 60 mil euros. Este layoff, que na prática é um layoff, colmata as faltas necessárias de serem colmatadas num setor como o vosso? Muito boa noite e obrigada pelo convite, antes de mais. Essa era de facto uma das nossas preocupações e ainda bem que está corrigida e que está tratada, mas obviamente que não resolve os problemas do setor. Como disse bem, a Aresp tem vindo a monitorizar os impactos desta crise, quer no alojamento, quer na restauração. Voltámos a fazer um inquérito aos nossos empresários e entre o passado dia 1 e 3 recebemos, como foi dito na peça, cerca de 2.000 respostas válidas, o que nos parece uma amostra significativa para podermos tirar conclusões. E, efetivamente, tiramos conclusões preocupantes, porque 75% do setor está encerrado. Obviamente que, destratando a restauração e o alojamento, temos uma maior percentagem para a restauração, dado que no estado de emergência a restauração está toda fechada, podendo só funcionar em regime de take-away e delivering, portanto a percentagem maior destes encerramentos é de facto na restauração, mas também no alojamento também temos muitos hotéis já encerrados. Também, como foi dito, 50% avança para o layoff. E 70% destas empresas que avançam para o layoff, se não tiver um rápido apoio da Segurança Social ao nível do apoio aos pagamentos dos salários, não terá liquidez para pagar os salários em abril e também, como foi dito na peça, 30% já não pagou em março. E isto são dados de facto muito preocupantes, que do nosso ponto de vista não se resolvem com as medidas que estão implementadas e disponíveis. É verdade que reconhecemos o esforço tremendo do Governo, é verdade que as medidas têm vindo a ser corrigidas, como esta que deu o exemplo dos sócios-gerentes e bem, mas temos que ser mais céleres e mais rápidos. Mas consegue compreender porque é que o Governo não tem capacidade, porque também não estava preparado? Há pouco ouvíamos o João Vieira Pereira a dizer que ninguém no país estava, nem na Europa, nem no mundo, estava preparado para uma coisa desta dimensão. Portanto, também é compreensível ou não, do vosso ponto de vista, do seu ponto de vista, que o Governo não tenha capacidade de estar a responder com a brevidade que se pede e esperando, pelo menos, que haja correção, como está a ver? É totalmente compreensível e nós temos acompanhando o trabalho do Governo desde a primeira hora, temos vindo a falar muito proximamente e com um diálogo responsável e, portanto, percebemos isso. Como diziam há pouco, faltam-nos os professores nesta matéria tão nova para todos nós e nós compreendemos. Agora, também é verdade que a Aresp, desde a primeira hora, que preparou um trabalho profundo com cerca de 40 medidas, sendo que várias dessas medidas ainda não estão implementadas e nós pensamos que é urgente começar a pensar na implementação. Porque é que não estão implementadas? Se vocês já fizeram o vosso trabalho de casa, entre aspas, permita-me a expressão, e já o transmitiram às entidades governamentais competentes, porque é que eles não estão a ser feitas essas medidas? Admito que não seja fácil, mas é por isso que estamos todos os dias a trabalhar com o Governo. Ainda hoje estivemos numa reunião com o Ministério de Portugal e mais uma vez referimos ao Governo que as linhas de crédito que estão disponíveis e que ainda há pouco ouvi o João a falar delas são de facto mecanismos que permitem as empresas recorrerem, mas não resolvem os problemas das nossas empresas. O nosso inquérito também demonstrou que 77% das empresas não estava a recorrer a estas medidas e das 23 que estava a recorrer porque considera que não são adequadas. Eu ia lhe dizer que 23% daquelas que recorreram à linha de apoio do turismo de Portugal
uma linha de microcrédito que tem contornos bem diferentes destas linhas que são feitas através da banca, porque o Turismo de Portugal o que faz com esta medida é um encaixe nas empresas de 750 euros por colaborador, um apoio direto, sem juros, obviamente que tem que ser pago mais tarde, mas pelo menos há aqui um encaixe direto, sem juros e muito mais ágil. É o que nós precisamos, como dizia há bocadinho o João, e bem, não temos liquidez e, portanto, precisamos de tesouraria rapidamente. Portanto, Ana Jacinto, deixa-me só retomar então aquela ideia também de são sem juros, são liquidez sem juros, é muito diferente dos tais juros que a banca cobra. Portanto, o que me está a dizer é que o que era desejável para que houvesse grande parte dos empresários do vosso setor de atividade a recorrerem às linhas de crédito bancárias é que o juro fosse zero ou muito próximo disso. É isso que me está a dizer. Exatamente. Mas não só. Esse é um pormenor muito importante, daí as nossas empresas terem recorrido com muita facilidade a esta medida do Turismo de Portugal, mas é uma medida que só está disponível para as microempresas e, portanto, as pequenas e as médias empresas não podem recorrer a esta medida. É uma das nossas preocupações e temos insistido com o Governo para alargar esta medida também às pequenas e médias empresas. E a solução, desculpe interrompê-la, poderia passar também pela transformação de alguma maneira do Turismo de Portugal numa espécie de entidade financeira que pudesse ser responsável pelo financiamento de todo o setor do turismo, que representa cerca de 12 a 15%, os números variam, 12 a 15% do PIB? Sim, é uma medida que seria interessante. Como lhe digo, o Turismo de Portugal percebe bem as dificuldades das nossas empresas. Como dizia há bocadinho o João, metade das nossas empresas não vão conseguir aceder às linhas de crédito e aquelas que conseguirem aceder vão ficar verdadeiramente endividadas. E nós sabemos que a retoma não vai acontecer de um dia para o outro. Vamos passar aqui um processo muito complicado e demorado e, portanto, as empresas só estão a ser aliviadas no momento atual, para depois ficarem com encargos elevadíssimos que tememos que não possam ser pagos. E, portanto, esta é a nossa dificuldade e daí termos insistido com a necessidade de injetarmos dinheiro, fundo perdido, ou nestas modalidades como esta linha do Turismo de Portugal, que é uma atribuição direta de um apoio, sem juros, com um período de carência, que possa de facto, aliviar as empresas e encaixar dinheiro neste momento tão difícil, mas também não subcarregando o dia da manhã, porque no dia da manhã as empresas, vamos lá ver, isto é importante que se perceba, a maior parte das medidas o que está a fazer é adiar pagamentos, é fracionar pagamentos, são medidas paliativas, mas daqui a uns tempos tudo isto tem que ser pago e nós tememos de facto que as empresas, não caindo dinheiro na caixa registradora, não vão conseguir fazer face a estes encargos todos assumidos à data de hoje e é isto que é preciso ser percebido e portanto nós queremos... As empresas do vosso setor provavelmente têm a ver com o pagamento de rendas não habitacionais, como é óbvio, mas que ficam também adiados. Mas se não há faturação, como é que essas empresas podem no futuro vir a pagar as rendas em atraso, se ainda por cima o que está previsto é que a recuperação seja relativamente lenta? É isso que me está a dizer também. O problema é esse mesmo, exatamente. Aquilo que nós estamos a fazer é adiar o problema e depois não entra dinheiro e não conseguimos pagar nem aquelas que são devidas agora, nem as restantes. Portanto, esse é um bom exemplo. O que nós pedimos, e está numa das nossas medidas, é a isenção do pagamento de rendas, não é a suspensão, porque isso só vai adiar o problema. E como lhe digo, desejaria muito estar enganada e que a retoma e que esta crise terminasse rapidamente e a retoma fosse muito célere. Mas obviamente que não vai ser assim. E, portanto, nós estamos a adiar o problema e não morrendo da doença, morremos da cura. É isso que não é desejável e nós queremos manter os nossos postos de trabalho e queremos continuar a ser o motor da nossa economia. Têm que nos dar as condições agora para estar ligados à máquina, mas que depois, quando a máquina desligar, tínhamos condições para continuar a trabalhar e a manter os nossos postos de trabalho e a produzir riqueza. É isso que nós precisamos. 75% da restauração e da hotelaria estão neste momento encerrados. Eu acho que o número é correto, 75%, não é? Tem ideia de uma percentagem de empresas que se possa prever que não consiga reabrir daqui a 1 ou 2 ou 3 meses por falta de questões, por questões como, por exemplo, a falta de liquidez ou de não ter sequer perspectivas de futuro de recuperação com todos estes encargos que terá eventualmente de assumir?
Eu admito que neste momento estas 75% das empresas estejam todas nestas circunstâncias, sem saber se vão conseguir abrir e em que condições é que vão conseguir abrir, não é? Portanto, nós não sabemos o dia da manhã, tudo muda de um dia para o outro, mas a verdade é que estas 75% das empresas que hoje estão encerradas não sabem se vão ter condições para abrir amanhã. E é por isso que nós temos trabalhado muito. Bom, Ana Jacinto, haverá certamente empresas que têm maior força económica e maior capacidade financeira do que outras, certamente. Por isso é que deixe-me só perguntar de novo, porque pode ser que tenha uma ideia mais concreta. Destes 75% de empresas que estão encerradas, há a ideia de se regressam 50%, 60%, 70%, 30%? Não temos esses dados, a verdade é que vamos continuar a monitorizar e a acompanhar tudo o que se está a passar no setor, mas não temos esses dados atualmente. Mas também não se esqueça que o setor é composto por micro, pequenas e médias empresas. 99% das nossas empresas são micro, pequenas e médias empresas e 95% são microempresas. Portanto, corremos o risco de muitas destas empresas não terem capacidade para abrir e é isso que nós não queremos. E depois, portanto, todo o tecido empresarial na área da restauração e da hotelaria ficará destruído, é o que me está a dizer. É o que eu lhe estou a dizer, se não forem tomadas medidas sérias de encaixe de tesouraria a estas empresas, porque o que está a ser feito, bem sabemos, as preocupações à volta da banca e da necessidade da banca também ser um parceiro nestes processos, mas sabemos que grande parte destas empresas não vão conseguir aceder a estes créditos e aquelas que acederem ficam endividadas de uma forma drástica e, portanto, isso pode querer dizer que venha a haver uma alteração muito considerável até no campo campo laboral e do emprego, porque em março quase todas as empresas que vocês inquiriram não despediram trabalhadores. Em Abril há a ideia de se essa tendência se manterá? Não, vamos lá ver. Muitas destas empresas recorreram ao layoff e se receberem os apoios atempadamente, os postos de trabalho, vão fazer um esforço enorme para manter, porque também têm aqui uma comparticipação de 30%, como sabemos. Uma das nossas propostas é diminuir esta comparticipação para 10%, porque é muito difícil uma empresa que não está a receber um tostão sequer ainda ter que pagar 30% do salário, portanto, isto é um esforço grande. Não sei se vamos ter capacidade para suportar estes encargos, mas também dizer-lhe que o inquérito deu-nos um dado muito preocupante, que é, no mês de abril e maio, vão ter 0 receitas. E, portanto, com 0 receitas ainda a ter estes encargos, eu não sei se vamos conseguir suster e manter os nossos postos de trabalho e ter a possibilidade de nos reerguermos. É tudo muito difícil. Depende da prontidão e das medidas que nós estamos convencidas que ainda vão ter que ser ajustadas e implementadas e nós vamos estar de perto a apoiar o setor e a trabalhar com o Governo nessa necessidade de construção diária, porque isto é uma construção diária, como disse bem, estamos todos a aprender, mas já percebemos com muita clareza que se não intervirmos mais e de uma forma mais direta e eficaz, não vamos manter estes postos de trabalho e estas empresas no setor. Está a dizer basicamente é que ou vocês vêm para a comunicação social fazer queixas públicas ou para ver se o Governo altera alguma coisa, então nada acontece, é isso? Não. De todo. Nós temos trabalhado, como lhe disse, ainda hoje de manhã estivemos numa reunião com o Ministério da Economia e reconhecemos o esforço que tem sido feito diariamente. Agora, não deixamos de dizer o que pensamos, primeiro ao Governo, e fazemos-lo sempre, e fizemos-lo com as nossas propostas, que vamos ajustando diariamente, e depois também não deixamos de o dizer a quem nós representamos, que também temos contas para prestar a todo o nosso tecido empresarial que representamos, e portanto é isso que fazemos. Mas, em primeiro lugar, fazemos-lo junto do Governo e trabalhamos com o Governo. Vamos continuar certamente nas próximas semanas a falar mais vezes. Ana Jacinto, muito obrigado por ter estado em direto na edição da noite.